Alô, a Plek aqui! Para quem não me conhece, oi, eu sou a Plek e faço vídeos de animações e redesigns. E no vídeo de hoje eu quero falar e desenhar sobre um assunto bem engraçado, uma das maiores certezas da cultura pop latino-americana, que é saber qual o verdadeiro namorado da Barbie, que muito bem sabemos que é o Max Steel. Barbie e Max Steel, dois personagens de franquias completamente diferentes que nunca tiveram um relacionamento oficial em filmes, séries ou brinquedos, e ainda assim conseguiram conquistar o imaginário de toda uma geração, virando um casal oficial para muita gente. Na linguagem da internet, isso tem um nome: crack ship, um chip entre personagens que não pertencem ao mesmo universo, mas que os fãs decidem juntar por diversão ou simplesmente porque a combinação parece funcionar melhor do que deveria. E a verdade é que a internet está cheia desses casais improváveis. Um dos exemplos mais famosos foi Jelsa, o chip entre o Jack Frost, de A Origem dos Guardiões, e a Elsa de Frozen, que dominou a internet durante os anos de 2010. Outro exemplo é o Mother Twi, que é o chip entre o Mordecai de Apenas um Show e a Twilight de My Little Pony, que é um chip que ficou popular sendo associado com a música Airplanes, criando uma explosão de memes e animações de fãs. E mais recentemente, tivemos Rodrina, o chip entre a Regina George, de Meninas Malvadas, e o Roderick, de Um Diário de um Banana, que viralizou no TikTok ao transformar personagens de universos completamente diferentes em protagonistas de uma nova história. Isso é um evento bem engraçado que ocorre entre personagens, porque é uma espécie de crossover, misturando mídias diferentes, onde pessoas e fandoms se unem para criar algo novo, o que é sempre legal de ver, tanto pelas fanarts, fanfics, teorias e animações, que são criadas em torno dessas ideias. E é exatamente isso que aconteceu com esse chip da Barbie e o Max Steel. Basta pesquisar os nomes dos dois juntos para encontrar várias fanarts, memes, montagens e histórias imaginando como seria a relação entre eles. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Enquanto a maioria dos crack chips, como os que eu citei antes, nascem em comunidades da internet, o caso do chip da Barbie e o Max Steel parece ser diferente, tendo uma origem que precede seu reconhecimento na internet, e que explica melhor o porquê justo esses dois bonecos viraram um casal no fim das contas. E depois de pesquisar sobre o assunto e revisitar a história das duas franquias, eu cheguei a uma teoria de como surgiu essa história toda. E para entendê-la, precisamos voltar para os anos 2000, uma época em que a Barbie e o Max Steel estavam no auge da sua popularidade. Se você era uma criança latina nos anos 2000, provavelmente você cresceu assistindo desenhos animados na TV, dentre eles, os filmes da Barbie e a série do Max Steel, que eram bastante populares na América Latina. Ambos tinham filmes bem marcantes que passavam na TV, com um nível de popularidade similar. Esses dois personagens eram muito prevalentes na cultura, por pertencerem à mesma empresa, a Mattel. Ambos eram frequentemente vendidos juntos e apareciam juntos em materiais promocionais, como opções para meninos e meninas. Então, se você tinha um irmão ou irmã, provavelmente você tinha um desses bonecos na sua casa. Se você era uma menina que gostava da Barbie, provavelmente você tinha uma Barbie. E como você assistia aos filmes da Barbie, você sabia que o namorado da Barbie era o Ken. Mas dificilmente você teria um Ken, porque como a gente bem sabe sobre a condição financeira da maioria da América Latina, gastar dinheiro com presentes não era uma opção para todo mundo, com muitas crianças apenas ganhando um presente por ano no Natal. Então, muitas meninas nunca tiveram um Ken. Até porque, convenhamos, valia muito mais a pena no Natal seguinte você pedir outra variante da Barbie, ou uma Barbie Mermaidia ou Butterfly, do que um boneco do Ken. Para resolver esse problema de um par romântico para Barbie, alguns optavam por outros métodos. Mas, se você tinha um irmão, era mais simples resolver essa situação. Bastava você apenas ir assaltar o quarto dele, para ali roubar o homem perfeito. E essa história tinha dois finais. Ou dava briga entre vocês, ou vocês brincavam juntos, fazendo esse crossover do Max Steel e a Barbie. E o engraçado e fascinante dessa história é que isso não era um caso à parte. Isso foi todo um fenômeno natural e orgânico que aconteceu na América Latina nessa geração, sem grande influência da internet. Isso acontecia entre várias pessoas de diferentes países, com várias crianças shippando esses dois bonecos de franquias diferentes, que podemos confirmar hoje pelos vários memes e relatos de pessoas que faziam o mesmo, onde podemos concluir que a Barbie e o Max Steel foi o primeiro crack ship de muitos, tipo um evento canônico da América Latina.
E com o anúncio do filme da Barbie, muita gente especulava que o Max Steel faria uma aparição nele. Infelizmente, isso não aconteceu, porque quem estava fazendo o filme eram americanos. E como eu falei antes, o Max Steel era popular, mas apenas na América Latina. Por isso, no mundo lá fora, não houve a mesma cultura de shippar os personagens. E por isso não teve nenhuma referência a ele nos filmes. Mas isso não impediu os fãs latinos de reviverem essa brincadeira, com pessoas indo fantasiadas de Max Steel para ver o filme da Barbie, e artistas fazendo fanarts de como seria a aparição do Max Steel no filme. Mas depois de falar toda essa história, eu pergunto a vocês, se vocês já imaginaram, e se isso fosse real? E se a Mattel realmente fizesse um What If e realmente canonizasse essa ideia, fazendo um crossover dos dois? E como é que isso funcionaria? Então, como vocês já sabem, nesse vídeo eu vou explorar um pouco esse conceito de um crossover do Max Steel com a Barbie, onde vou fazer um redesign dos personagens e depois mostrar um conceito de história para esse crossover, compartilhando umas ideias minhas, porque eu vejo que há um grande potencial nesse crossover, de criar um efeito similar ao Barbieheimer, onde teve aquela dupla de 2 filmes, com pessoas fantasiadas com os 2 gêneros de mídias para o crossover, sendo uma situação onde a Mattel poderia muito se beneficiar com a venda de 2 IPs deles. Além de ser uma oportunidade perfeita de reviver a marca do Max Steel, que depois do seu último reboot, está parado há alguns anos. Então, chega de enrolação e vamos começar os speed paints, vendo primeiramente como seriam os protagonistas dessa minha versão de um crossover da Barbie com Max Steel. Agora falando um pouco sobre a Barbie, como muitos sabem, ela foi uma boneca criada na década de 50, com a proposta de ser uma boneca fora dos padrões de boneca bebê, sendo uma representação de uma mulher adulta, para meninas poderem vestir e personalizar como quiserem. E ela virou um ícone da cultura pop, sendo uma figura de influência na moda e identidade feminina. E uma das suas primeiras aparições no cinema foi em 1999, em Toy Story 2. Ao longo de tantas mídias, há várias versões da personagem, como a Barbie do filme de 2023, ou a Barbie dos icônicos filmes do início dos anos 2000, ou a Barbie da websérie Life in the Dream House. Apesar dessas interpretações da personagem variarem em personalidade e habilidades, uma coisa que se mantém na maioria delas é a essência da Barbie, onde ela possui uma essência de uma personagem virtuosa, que sempre busca fazer o que é moral, contendo uma energia inspiradora de irmã mais velha. O que faz sentido pra personagem, porque canonicamente ela tem 3 irmãs mais novas. E eu quero manter essa essência nesse crossover. No meu design, eu tentei dar uma roupa mais normal para ela, onde nós poderíamos ver alguém usando algo assim na rua. Mas é claro, eu ainda tentei manter a estética rosa da Barbie. Essa roupa foi bem inspirada em um dos outfits da protagonista de O Diabo Veste Prada. Mas se isso fosse real, eu gostaria muito de fazer outros outfits para a personagem usar ao longo do filme. Agora, para a personalidade e posição da personagem nesse crossover, ela seria uma organizadora de uma grande festa de gala, uma pessoa hierarquicamente bem importante nesse trabalho, com várias responsabilidades. Porque ela é a Barbie e seria bem engraçado fazer uma piada mostrando ela fazendo várias coisas pra brincar com essa ideia dela ter vários empregos. E a personalidade da Barbie nesse filme seria o que a gente espera, onde ela é bem proativa, bastante influenciadora e conversativa, sempre tentando fazer as coisas saírem em um tom positivo. E esse é o meu conceito da Barbie para esse crossover, onde vemos ela usando o outfit principal dela no filme, em uma cena que ela estaria saindo do Starbucks. Nas figuras chibi ao lado dela, vemos uns conceitos de reações que ela teria na história, onde na primeira reação vemos ela com o rosto corado, depois de um certo alguém ajudar ela na rua, tipo salvar ela de ser atropelada. A segunda imagem mostra ela dançando de vestido, e uma cena que aconteceria no final do filme, no grande gala, porque todo filme da Barbie tem que ter uma cena de vestido ou transformação. E a última imagem é um dos conceitos mais legais, que é a Barbie virando uma membra honorária da iTech e usando um uniforme parecido com o do Max Steel para ter que enfrentar monstros e mutantes ao longo da história. E pela cara dela, vemos que ela não tá nem um pouco preparada para isso. Agora falando do personagem do Max, o Max Steel foi criado no final dos anos 90, como uma reinvenção de vários bonecos de ação para meninos, que eram originalmente militares, virando esportistas e agentes secretos com o passar dos anos. O caso do Max Steel é especial e interessante, porque similar à Barbie, ele ganhou filmes e séries de TV, o que fez ser ele bastante popular e se destacar da competição. Ele teve vários filmes animados e um reboot em 2013, e um filme live action em 2016, baseado no reboot, que infelizmente não foi tão bem feito e não fez sucesso.
Eu lembro que eu gostava muito do Max Steel clássico, porque ele tinha um espírito aventureiro e bravo, que era muito legal de ver. E ele também era um esportista agente secreto, que lutava na raça contra várias ameaças. E na época, para mim, aquilo era o ápice de um show maduro de ação. Já o reboot de 2013 é outra história. Eu lembro que eu odiava profundamente ele porque eles tinham transformado Max Steel em um super-herói genérico, tipo o Homem-Aranha, onde o Max Steel é um adolescente indo pra escola, tendo que esconder sua vida dupla como super-herói. E outra coisa que me fez abominar esse reboot foi o redesign do personagem, que no original tinha uma aparência mais dura e musculosa, com um corte de cabelo bem descolado. Mas no reboot ele virou um protagonista genérico de cabelo castanho, com uma carinha de bebê, perdendo todo o charme maduro do original. Hoje em dia, eu entendo as mudanças desse reboot e posso admitir que não odeio mais ele. Eu até gosto das várias adições que ele trouxe para a franquia, como a exploração de backstory diferente para os personagens, com upgrades e poderes para o Max, e a sua dupla dinâmica, o Steel. Eu ainda prefiro o original em alguns aspectos, mas acredito que ambos possuem coisas legais. Essa versão do Max Steel na minha história é uma mistura de ambas versões do Max, tanto do reboot quanto do clássico, com ele mantendo o jeito mais maduro na personalidade e aparência do clássico, mas tendo as coisas novas do reboot, como o avanço tecnológico e o parceiro Steel. No meu redesign, eu fiz ele usando como uniforme principal um uniforme que mistura algumas versões de uniformes do Max Steel. Eu não explorei tantos detalhes, porque eu queria deixar esse modelo mais claro e simples, mas se isso virasse um modelo 3D, eu definitivamente detalharia mais ele. Vale avisar que esse não é o uniforme que ele usa com o Steel, porque na história do crossover, o Steel foi capturado e o Max está tentando resgatá-lo. Então, esse não é o uniforme mais forte dele. Na verdade, é um uniforme mais normal da iTech. No primeiro chibi, ali do lado da imagem, nós podemos ver ele olhando para Barbie, depois de ter salvado ela de ser atropelada, onde o disfarce de civil dele é bem inspirado no disfarce do Capitão América. O segundo chibi é dele de terno dançando com a Barbie, onde um detalhe legal nessa história é que o Max Steel não sabe dançar direito e fica meio travado em situações com muita gente, mas ao longo da história ele vai aprender a lidar com isso, com a ajuda de um certo alguém. E no terceiro chibi da imagem, nós vemos ele super focado, que é lutar na raça contra mutantes. E agora que sabemos como os nossos protagonistas seriam, vamos ver alguns conceitos para esse filme. Primeiramente, o meio que esse crossover deveria acontecer seria um filme de animação 3D, de forma que honrasse os clássicos filmes da Barbie e o Max Steel, e também porque esses filmes têm ganhado uma certa fanbase nos últimos anos, especialmente os filmes da Barbie. Esses filmes 3D tinham um visual limitado pelo baixo orçamento e pelas limitações técnicas da época, mas apesar disso, eles tinham um charme, e hoje em dia, devido ao avanço tecnológico, eu acredito que seria bem mais fácil de produzir um filme de maior qualidade, com um orçamento menor e com menos limitações. Agora, sobre o conteúdo do filme, eu acredito que a Mattel deveria fazer a mesma coisa que a Sony fez com K-Pop Demon Hunters, fazendo o filme primeiramente pensando no público jovem adulto e depois no infantil, porque a maioria da audiência para esse filme é o pessoal que faz meme dele na internet. Então, focar em um público mais velho significa fazer algo de melhor qualidade, que também contribui na longevidade da mídia. Para inspirações para essa história, eu fiz uma mistura de várias coisas, como filmes como O Diabo Veste Prada, Barbie Escola de Princesa, Legalmente Loira e Encantada, para o lado mais da Barbie. E para o lado de ação do Max Steel, eu me inspirei no jogo de cartas Clue, o filme Homens de Preto e o jogo Resident Evil 2. E agora, finalmente chegou a hora da história. Então, vamos ver o que eu tenho preparado. A história começa em um prólogo com um tom mais sombrio, com o protagonista Agente Max e seu parceiro alienígena Steel, que são enviados no que parecia ser mais uma missão normal como as outras, onde eles investigam uma espécie de catacumba labirinto no subsolo, onde eles descobrem duas figuras misteriosas conversando sobre uma substância que estão desenvolvendo. No meio dessa conversa, Max e Steel são descobertos e atacados por uma das figuras, que possui habilidades sobrenaturais, como super velocidade e força, algo tipo um vampiro, e Max quase fica seriamente ferido, mas Steel se sacrifica para salvar Max, e é capturado no processo pela figura, e Max consegue escapar. Ele ficou bem confuso com essa situação toda, mas ele está determinado de salvar seu amigo. E daí temos uma visão do céu à noite, onde temos uma visão da cidade de onde isso aconteceu. Eu tenho que avisar que a história se passa em um país europeu fictício, inspirado em Paris, para ele ter prédios e ruas bonitas, mas também ter catacumbas no subsolo, tipo como Paris possui.
E daí o cenário muda quando amanhece, onde a história muda para um tom completamente diferente do tom sombrio do prólogo, onde aqui acompanhamos nossa protagonista, a Barbie, junto de suas amigas, Nick e Teresa, que estão trabalhando como organizadoras para um grande evento de gala que ocorrerá na cidade, em específico no Castelo Scarlet, que seria um castelo moderno no meio da cidade, um ponto turístico e histórico, um lugar de luxo, onde eventos importantes do país ocorrem lá. E lá, várias pessoas ricas e de poder se reúnem para encontrar e fazer negócios. O evento de gala que estaria acontecendo poderia ser um aniversário da cidade, ou algo assim, e ele estaria acontecendo em algumas semanas, com várias figuras de poder se reunindo no lugar. Em específico, nós teríamos a chefe da Barbie, que seria uma mulher bem poderosa e rígida, similar a Miranda de O Diabo Veste Prada e a baronesa do filme da Cruella. E essa personagem, que apesar de ter fama de ser uma rainha do gelo, está impressionada com os trabalhos da Barbie. Tudo parece normal e perfeito para a vida da nossa protagonista, mas as coisas ficam loucas quando suas amigas, depois de terem contato com uma substância misteriosa que elas achavam ser apenas um perfume, se transformam em criaturas mutantes e começam a atacar a Barbie. E ela corre pela sua vida. Sorte dela que ela é salva por um rapaz misterioso, que é o mesmo rapaz que tinha salvado ela antes de ser atropelada. Os dois fogem dos monstros de carro e iniciam uma perseguição. O rapaz chama então por reforços em um rádio, e depois deles conseguirem atrair os monstros para fora da cidade, vários agentes aparecem e conseguem capturar os monstros. Mais tarde naquele dia, na agência da iTech, a Barbie conhece o CEO da agência, o Jefferson Smith, que introduz quem eles são, que são uma agência de proteção global. A Barbie pergunta o que aconteceu com suas amigas, e ele fala que elas foram infectadas por uma substância misteriosa, que eles acreditam ter origem na cidade, mas em específico, no lugar que ela trabalha, o Castelo Scarlet. Ela me pergunta então se eles vão invadir o lugar para prender quem está envolvido com isso, ou expor nos jornais o que está acontecendo. Mas o Jefferson explica que eles, no momento, não podem tomar esse tipo de ação, porque a política daquele país proíbe a interferência da high-tech em estabelecimentos nacionais, por causa de corrupção e por manipulação de política. Ou seja, tem gente rica que não está deixando eles intervirem na cidade. E ele explica que se eles não seguirem essas leis, eles podem acabar criando uma guerra civil no país. E eles também não podem simplesmente invadir o lugar, porque aparentemente o castelo possui uma pequena usina nuclear nele. E se algo trágico acontecesse no lugar, material radioativo se espalharia pela cidade, contaminando a população. E eles não podem simplesmente expor as coisas agora no jornal, porque isso interferiria no monitoramento que eles estão fazendo no lugar. Basicamente, um monte de desculpas para fazer sentido aqui na história o porquê da agência não poder agir diretamente no lugar. E então, o Jefferson Smith faz um convite para a Barbie poder ajudar a salvar suas amigas, onde ele oferece a ela a proposta de se juntar a eles para trabalhar como uma agente infiltrada para investigar os membros do Castelo Scarlet e adquirir informações sobre os membros do castelo e sobre a misteriosa substância. E ele fala que para essa missão ela estará acompanhada do melhor agente deles, Max McGrath, que ela reconhece sendo o rapaz que salvou a vida dela antes, e ela agradece ele. E é explicado que, como ela possui uma posição hierárquica alta no Castelo Scarlet, ela abre portas para a possibilidade de infiltrar um membro da high-tech no estabelecimento sem suspeitas e sem meses de preparo, infiltrando alguém novo. E o chefe pergunta se eles estão prontos para essa missão, e ambos concordam, porque ambos estão ali para salvar seus amigos e, consequentemente, o mundo. Vocês conseguiram entender a proposta aqui? A ideia da história é bem simples. Basicamente, nós temos dois protagonistas que vivem vidas completamente diferentes. A Barbie na sua vida agitada de cidade grande, vinculada à moda e organização de festas, e o Max Steel, o agente secreto que luta com coisas sobrenaturais. Esses dois protagonistas acabam se trombando na história, em uma situação bem complicada, onde precisam juntar forças para conquistar um objetivo em comum, salvar seus amigos e, eventualmente, o mundo. Agora, continuando a história, nós vemos a Barbie e o Max Steel trabalhando de dia como organizadores do grande evento de gala que ocorrerá na cidade, e de noite trabalhando como espiões, investigando as pessoas do castelo e também o próprio Castelo Scarlet, que é um lugar gigante, cheio de passagens secretas, com catacumbas misteriosas no subsolo. Como eu disse antes, algo inspirado nas catacumbas de Paris.
No meio da história do filme, os dois protagonistas perceberiam que essa missão é uma tarefa mais difícil do que parece para ambos. O trabalho de dia é bem difícil para o Max, porque ele sempre foi um lobo solitário, um agente que trabalha sozinho e tem muita dificuldade de lidar com tantas pessoas de uma vez, não tendo muito carisma ou conhecimento em moda e design, o que levanta suspeitas para o disfarce dele. E o trabalho da noite é um desastre para Barbie, porque ela não tem o treino físico ou domínio de equipamento para ajudar nas missões de noite, principalmente quando eles encontram mutantes no subsolo do castelo, tendo que correr ou se esconder na maior parte do tempo, enquanto Max tem que fazer todo o trabalho. No meio dessa situação, os personagens se aproximam e reconhecem quais são seus pontos fortes e fracos e se ajudariam a melhorar, com um treinando o outro, o que seria representado por uma música inspirada na música No Topo do Mundo do filme Barbie Escola de Princesa. Prestem bem atenção, vejam bem se conseguem visualizar essa ideia comigo. A música No Topo do Mundo, só que ao invés da Barbie estar aprendendo, é ela que está ensinando Max Steel a ser tipo um príncipe, um cara carismático de postura e conhecimento sobre coisas do mundo da moda. Pensa no quão engraçado seria isso. E a Barbie também não escaparia. Essa música teria a parte onde o Max estaria treinando a Barbie para aprender a lutar e usar equipamento de espião, similar à música Homem Ser do filme da Mulan. Se uma música como essa existisse, seria absolutamente cinema, vocês têm que admitir. Nada é muito fácil, busco a solução, mas não penso em derrota, pois é forte o meu coração. Chegou a hora de me libertar, isso só depende de mim. Se me dedicar, vou ficar no topo do mundo, onde verei tudo bem de perto. Depois dessa sequência, nós veríamos o Max administrando sozinho as coisas do dia do grande evento de gala, sendo um cara super carismático, entendendo bem as coisas de moda e fazendo um trabalho muito bom com os colaboradores do evento. E mais pra frente, naquele dia, antes do gala começar, vemos que eles conseguiram encontrar uma pista de um dos membros do castelo, onde eles vão às pressas para um local no subsolo e conseguem abrir uma passagem secreta que leva eles para um laboratório subterrâneo, debaixo do castelo, onde eles atravessam os sistemas de segurança e criaturas com facilidade, porque a Barbie agora está treinada e consegue se virar. No laboratório, eles conseguem encontrar o Steel, o parceiro do Max, que estava enjaulado em um compartimento de gelo, e descobrem mais sobre a origem da estranha substância. E descobrem que ela estava sendo produzida ali mesmo, tendo uma origem alien. E a Barbie ainda descobre que existe um antídoto para a substância no laboratório. Mas quando ela ia pegar o frasco com o antídoto, ele é destruído por um tiro de uma arma laser. Eles foram descobertos pelo vilão do filme. E quem é o vilão do filme? Bem, não vale a pena eu falar, porque não dá pra expressar direito isso nessa versão resumida da história. Mas é basicamente um dos membros do Castelo Scarlet que a Barbie e o Max Steel estavam investigando, e que é a mesma figura misteriosa que atacou o Max Steel no começo do filme. E nos é revelado que o vilão descobriu essa substância alien e esteve fazendo experimentos com ela para se transformar em um super-humano e se manter jovem para sempre, algo bem inspirado em poderes de vampiro. E que o vilão estava aperfeiçoando o soro e queria manter aquilo apenas para ele e se livrar dos outros membros do Castelo Scarlet. E para isso ele ia liberar a versão defeituosa da substância no Gala para causar um caos na cidade, transformando todos os outros membros do castelo em monstros. E daí nós teríamos uma batalha entre eles no laboratório, onde agora o Max Steel, com a ajuda da Barbie, consegue derrotar o vilão, mas ele foge trancando eles dentro do laboratório. Mas eles dão um jeito de escapar e impedir o vilão de cumprir seu plano, alcançando ele no castelo, derrotando e expondo ele para todo mundo no Gala. Mas o vilão não se rende fácil, e mesmo detonado e cercado por seguranças, ele tem um plano B e injeta nele mesmo uma substância que estava no bolso dele. E essa substância faz ele se transformar em um dragão dentro do castelo, e ele começa a atacar o terror no lugar. Algo bem inspirado no filme da Encantada, onde a Rainha Má vira um dragão no meio do baile. E agora, para o clímax do filme, nós vemos o Max Steel, junto da Barbie, lutando contra o dragão, onde vemos eles usando as habilidades que eles desenvolveram ao longo do filme, o que seria bem épico. E é claro, junto, eles conseguem derrotar o vilão e salvar todo mundo. Daí, a cena corta para o final do filme,
algumas semanas no futuro, onde vemos a Barbie indo no hospital visitar as amigas dela, que estão se recuperando da substância, mas que já estão bem melhores, e mesmo ainda não sabendo direito o que aconteceu, sabem que está tudo bem. A Barbie e suas amigas trocam conversas e risadas no hospital, até que o telefone da Barbie toca, e ela fala que está atrasada para um compromisso, e uma das amigas dela brinca dizendo se ela está com pressa para ir encontrar com alguém. E a Barbie sorri e sai sem falar nada, o que faz as duas amigas se olharem e se perguntarem: será? E a cena corta para a Barbie na rua, encontrando com Max Steel, onde os dois se veem de longe e sorriem um pro outro. E o filme acaba. E esse foi meu vídeo de eu explorando essa ideia de um crossover entre a Barbie e o Max Steel. Sim, é bem viajado e maluca essa história, principalmente porque ela tá bem resumida pra caber nesse vídeo. E ela não tá tão bem polida, mas eu acredito que eu consegui transmitir a essência do que ela poderia ser. No final, isso foi um experimento bem legal. É bem divertido tirar tempo pra pensar nos conceitos doidos desses e explorar esses personagens que a gente cresceu assistindo. Eu duvido muito que a Mattel faça algo do tipo, mas a gente é livre pra sonhar. Mas e aí? O que vocês me acharam da minha ideia de um crossover da Barbie com Max Steel? Gostaram dessa história? Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter ideias diferentes de como interpretar esses personagens em um crossover. E eu incentivo muito vocês a explorarem essas ideias também, escrevendo ou desenhando. Mas bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!